passou o contato, no dia seguinte eu fui nessa loja, cheguei lá com a minha listinha do supermercado, eu preciso de 100 gramas disso, 200 daquilo, o cara me passou o preço das coisas, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, cara, de duas uma, ou eu descobri a mina de ouro, ou não presta esse produto. Criei os primeiros anúncios, comecei a cadastrar os produtos, foi nessa época que surgiu a marca, porque na hora de eu colocar online, eu não podia colocar lá, creatina 500 gramas. Eu ia falar, o que é isso, creatina 500 gramas? Eu precisava falar da onde que era. Então, creatina 500 gramas, Soldiers Nutrition. E aí surgiu o nome da marca para eu poder colocar ali online e as pessoas entenderem da onde que elas estavam comprando, né? Então, engraçado que se você parar para olhar, esse modelo de negócio é o modelo de negócio que a gente trabalha até hoje. Também escutava falar, tá vendendo droga, não tem como a empresa crescer desse jeito tão rápido, achando que estava fazendo alguma coisa de errado. E por isso, né, Yuri, que a gente tem que tirar o chapéu para quem consegue empreender no Brasil. Quem consegue ali pagar as contas honestamente, quem consegue pagar os impostos de maneira justa, correta e ainda prosperar, transbordar e ter funcionários, contribuir com famílias, sim. Ajudar outras pessoas em seu crescimento. Então eu queria que você nos contasse agora um pouco sobre como foi essa jornada, começando pelos baixos para depois dos altos. Quais foram as dificuldades que você teve? Como é que foi no início? Você começou sozinho? Você teve sócio? Teve investimento? Como é que você conseguiu iniciar a sua empresa? Era aquele formato pequenininho familiar? Conta pra gente qual que era a estrutura inicial dela. Antes disso, só uma deixa que você comentou sobre funcionários, sobre abençoar a vida de outras pessoas. Isso hoje é uma das coisas que me dá mais prazer dentro da Soldiers. Lógico que a gente tem a empresa para o nosso sustento próprio, mas você também poder ver que ali é uma terra fértil, onde as pessoas conseguem plantar os seus sonhos e florescer, não por mérito nosso, mas por mérito dela. Cara, isso é muito prazeroso. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar. Recentemente, tem uma pessoa que trabalha com a gente que ele estava querendo comprar um carro novo e já acompanha a gente já um bom tempo, eu já converso, enfim, e trabalha lá com a gente. E aí ele queria comprar um carro novo. Ele mostrou pra mim, eu queria comprar esse carro aqui, não sei o que, e eu fui até dando umas dicas pra ele, enfim. E aí um dia a gente tava numa sala conversando, e aí ele falou pra mim, ele falou, o carro comprei lá, vai entregar aqui hoje. Aí eu, nossa, que legal, tal, daqui a pouco chegou o carro. Aí eu falei, nossa, vamos lá embaixo, eu quero ver o carro. E a felicidade que eu vi ali, dele recebendo o carro, cara, era como se eu tivesse comprado o carro. E só que assim, o mérito não é meu, eu só dei uma oportunidade. Tem muita gente que precisa só da oportunidade, para um lugar para desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, mas alguém precisa dar essa oportunidade. E quando você tem um lugar que você pode dar essas oportunidades para as pessoas, onde elas realizam os sonhos delas, e eu também realizo os meus, se a gente estiver alinhado, eu falo, cara, vamos estar alinhado nessa direção aqui, que eu realizo o meu e você realiza o seu no meio do caminho também. Me ajuda que eu te ajudo. Mas é muito prazeroso ver as pessoas, porque, assim, ninguém trabalha só porque gosta, ninguém trabalha porque não quer ficar em casa, porque acha legal. As pessoas trabalham porque elas querem melhorar financeiramente, dar mais conforto pra família, querem poder viajar, querem poder morar numa casa legal. E quando você vê tudo isso acontecendo, cara, debaixo do teu nariz, você vê um cara que entrou ali numa função X, que era pequenininho ali, e o cara foi se desenvolvendo e foi ganhando mais, e aí você vê que ele compra um carro, daqui a pouco ele compra uma casa, aí ele vai tirar férias fora do Brasil, aí o filho troca de escola. Cara, isso daí dá muito prazer. Eu fico assim, eu falo, nossa, cara, é como se fosse uma vitória pra mim, assim, sabe? E outra, ele confiou no tempo de comprar o carro, porque ele, além de ter chegado até a condição, ele enxergou ali na empresa a segurança de poder comprar e saber que vai poder manter. Exatamente, poder continuar. Comprar é uma coisa, continuar é outra, exatamente. Né? Então ele comprou sabendo que vai poder manter e ele recebeu ali naquele lugar, talvez justamente para mostrar uma certa gratidão, né? Sim, e eu fiquei muito feliz. Então essa história eu gosto de contar, porque realmente ver as pessoas que estão junto com a gente, não é só sobre nós, cara. A gente hoje tem 150 famílias diretamente. É muita gente. Eu costumo dizer que é uma baita responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa. Porque é a responsabilidade da gente ser uma ferramenta para também abençoar a vida de outras pessoas, né? Então isso tudo é muito gostoso. Mas vamos lá para responder as suas perguntas. A empresa ela nasceu em 2014 e zero romantismo, cara. Para ser bem honesto com você, foi no momento de maior dificuldade da minha vida. Foi porque eu precisava de dinheiro pro dia seguinte, assim, pro mesmo dia, se fosse possível. Não existia um plano de negócios, não existia, eu vou empreender, não existia um investidor, algo assim, bonito, sabe? Não existiu nada disso. O que existiu foi, em 2014, eu vinha do mercado de tecnologia, resumindo, eu fui mandado embora e eu descobri que eu ia ser pai, já na mesma tacada. Parece que a gente conhece essa história. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Em 2014 foi a época que começou ali a questão do impeachment da Dilma, o Brasil passou por uma pequena recessão ali, as empresas não estavam contratando.
Enfim, eu nunca tinha tido dificuldade em arrumar emprego, mas naquele momento eu estava tendo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, meu filho vai nascer, comecei a ficar desesperado, sabe? Eu só conseguia pensar eu preciso ganhar algum dinheiro. Minha cabeça era só isso, era o dia inteiro pensando nisso. E aí um belo dia eu ganhei uma consulta com um coach, e aí cheguei lá, como todo bom coach nutricionista aí, o cara me passou um monte de suplemento para tomar. E aí eu falei para ele, eu fui sincero, eu falei, cara, eu não tenho grana agora, tô numa situação meio complicada, né? A única coisa que eu tinha de fato era uma motinha, 125. Eu falei, ó, eu tô numa situação meio ruim. Ele falou, ó, fica tranquilo, eu vou te passar um contato lá no centro de São Paulo que vende suplementação a granel. E você pode comprar 100 gramas, 200 gramas ali, o que você precisar. Aí eu falei, tá bom, beleza. Me passou um contato, no dia seguinte eu fui nessa loja, cheguei lá com a minha listinha do supermercado, eu preciso de 100 gramas disso, 200 daquilo, o cara me passou o preço das coisas. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, cara, de duas uma, ou eu descobri a mina de ouro, ou não presta esse produto. Porque o preço era muito diferente do que eu vinha acostumado a pagar. Um paralelo que em 2014, você está no mercado aí há muito tempo já, existiam poucas marcas de suplementação. O mercado ele tinha muita pouca confiança na suplementação nacional. Justamente. O suplemento bom era só o suplemento importado. E o que tinha aqui era tudo muito caro. O acesso era muito ruim. E aí, digamos que nessa época, uma creatina custava R$100. E aí, quando esse cara me passou ali, custava R$50. Aí eu falei, nossa, cara, mas é muito diferente, né, o preço. Eu falei, bom, mas R$50 eu posso pagar. Eu tava com meu dinheirinho curtinho ali. Graças a Deus, é isso aí. Graças a Deus. Aí fui lá e comprei algumas coisinhas que eu precisava e comecei a consumir essa suplementação. E eu comecei a ver que, cara, esse suplemento era tão bom quanto, ou até melhor do que os que eu tava usando. E esse eu conseguia manter. Porque os outros, às vezes, eu comprava um pote de whey e ficava 3, 4, 5 meses sem nada, porque eu não tinha grana para comprar de novo, né? Ficava naquela, compra, espera, tal. Na época, comprava uma whey achando quantos quilos eu vou ganhar com essa whey, sabe? Aquela ilusão. Se tomasse um Animal Pack, então, nossa, era ostentação demais. Nossa, demais. Aquele potinho de 200 conto, né? Demais, para fazer xixi verde ainda. Eu lembro dessa fase. E aí eu comecei a tomar e tudo. E o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, esse suplemento aqui é bom, o preço é bom. Chegava na academia, falava, ô irmão, tudo bem? Cara, tá precisando de uma creatina aí? Eu treinava à noite essa época. E aí você falava, a minha tá acabando, porventura. E eu falava, cara, se você quiser, eu tenho uma que custa R$70. Aí o cara, mano, mas eu pago R$100 normalmente. R$70 é um preço muito bom. Mas que creatina que é essa? Eu falei, não, é um contato que eu tenho. Você confia em mim? O cara, não, em você eu confio. Aí eu falava, não, você quer que eu traga pra você? Aí o cara falava, eu quero. Aí eu pegava, na época não tinha Pix, né? Então eu pegava o dinheiro do cara na mão ali, no dia, e eu falava, amanhã eu te trago, beleza? Treinava todo dia junto, academia de bairro, sabe? Aquela comunidade ali. Sim. E aí eu ia lá, no dia seguinte, com a minha motinha, comprava a creatina por R$50 e entregava pro cara e, bum, magicamente eu ganhei R$20. E foram, assim, as primeiras vendas, assim, o embrião do que ia se tornar a Soldiers. Você descobriu ali o vendedor nato. Vendedor, sempre fui vendedor, mas eu descobri ali que existia uma forma de eu ganhar um dinheirinho, porque pensa, meu filho, né, ia nascer, ou tinha acabado de nascer, dependendo da época, e eu comecei, ganhava 20, ganhava 30, ganhava 50, cara, pra quem tava sem renda nenhuma, eu olhava lá, pô, ganhei R$500, já era alguma coisa... Tava num terreno fértil ali. Já era uma coisa interessante. E aí, num segundo momento, eu comecei a pensar, eu falei, bom, as pessoas gostam desse produto, o produto tem mercado, existe o cliente, igual eu, que ele quer ter acesso a uma suplementação de qualidade, mas ele não tem grana para pagar. Esse cara sou eu, deve ter um monte igual eu aí. E se eu colocar isso para vender online? Porque lembra que a minha cabeça veio da área de TI, tecnologia total. Aí eu comecei a pesquisar tudo, falei, cara, vou colocar para vender no Mercado Livre. Era o único grande canal que tinha na época. E aí eu fui ali, criei os primeiros anúncios, comecei a cadastrar os produtos. Foi nessa época que surgiu a marca, porque na hora de eu colocar online, eu não podia colocar lá, creatina 500 gramas. Eu falava, o que é isso, creatina 500 gramas? Eu precisava falar da onde que era. Então, creatina 500 gramas, Soldiers Nutrition. Sim, e aí surgiu o nome da marca para eu poder colocar ali online e as pessoas entenderem da onde que elas estavam comprando, né? Então, engraçado que se você parar para olhar, esse modelo de negócio é o modelo de negócio que a gente trabalha até hoje. Exatamente igual. Não mudou nada. A questão que a escala, enfim, os processos, o tanto que a gente cresceu aí nesse meio. Só que a questão de pegar o produto direto da fábrica ali, né, e vender para o consumidor final através de um canal online, continua o mesmo, até hoje, né? Sem atravessador, sem porcentagem, cara, sem nada, a gente pegou tudo isso. Direto da fábrica. Direto da fábrica, a gente pegou todo esse custo, a gente diminuiu e repassou para o cliente final, que era eu, lá atrás também, que queria ter acesso a uma suplementação e não tinha grana para pagar. E eu descobri que existiam centenas de milhares e até milhões depois de Yuris, que queriam ter acesso a uma suplementação e não tinham. Legal. Então, a forma como nasceu a Soldiers foi assim, cara, uma forma zero romantismo, e né? Você colocou
no início, assim, alguma embalagem? Criou uma personalidade para o produto? Ou você despachava do jeito que você pegava? Cara, no início eu despachava do jeito que eu pegava, porque eu não tinha como fracionar. Eu comecei a ter essa dor de ter que fracionar, então começou a vender mais, eu precisava comprar uma embalagem de 1 quilo e dividir em 2. E aí eu lembro de uma história muito clássica, que teve um dia que aconteceu exatamente isso. Teve 2 pessoas na academia que compraram, eu fui lá no cara buscar, e eu precisava dividir pros 2. E eu falei, caraca, como que eu vou fazer isso? Vou dividir pros 2. E o cara me entregou um pacote único, não dava pra eu dividir. E aí eu cheguei em casa, comprei lá umas embalagens, e eu peguei uma faca, esquentei essa parte aqui, assim, sabe? E coloquei em cima do plástico, assim, cara, pra grudar. Olha bem isso. Pra grudar e selar, pra poder dividir o pacote e entregar pra 2 pessoas diferentes. Mas fez a função de uma máquina ali caseira, né? Não, é uma seladora caseira. E deu certo. E aí, na época, eu fazia isso tudo em casa, morava com meus pais, né? E aí, minha mãe vendo essa dificuldade toda ali, mas vendo a minha correria também, e eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu tô com uma dificuldade que é de fracionar os produtos, eu precisava de uma seladora. E aí, minha mãe, cara, uma pessoa assim que, espírito empreendedor, que sempre confiou muito em mim, acreditava demais em mim. Ela pegou, e minha mãe não tinha, assim, condições uau, né? Vivia ali, tipo, no básico. Ela pegou o cartão na hora e falou, não, vai lá e compra. Sabendo que eu não tinha dinheiro para pagar, né? E aí eu peguei o cartão, comprei uma seladora mesmo de bancada, assim, e aí eu conseguia fracionar bonitinho, né? Hoje eu vejo que nós, como pais, né, o quanto que a gente tem um papel importante em, primeiro, incentivar o sonho dos nossos filhos, segundo, da gente não colocar teto no sonho deles, não falar que isso daqui é difícil demais, ou que não vai dar, ou que ele tem que sonhar com outra coisa, porque a gente acha que, eu vou fazer isso porque ele vai se frustrar, eu vou proteger ele, mas na verdade a gente não protege dessa forma, né? A gente tem que justamente incentivar e falar, você acredita no seu sonho? Eu confio em você também, vai lá e faz, né? Então hoje eu, como pai, tento fazer muito isso com meu filho, com os sonhos dele, né? Porque eu costumo dizer que tem muita gente, eu vou dizer que a maioria das pessoas, elas não atingem algum resultado qualquer que seja, o primeiro fator do motivo que elas não atingem é porque não acredita que consegue. Porque assim, digamos que se passasse uma Ferrari aqui agora, e aí eu falasse pra você acredita que um dia você pode ter uma Ferrari? Provavelmente você que tem uma mentalidade já mais envolvida, você vai falar assim, eu acredito, eu não tenho condições hoje, mas eu acredito que um dia eu posso chegar lá. 99% das pessoas vai falar assim, não, cara, impossível, não tem como, é muito distante. Mas eu não falei que você vai comprar hoje, eu só perguntei se você acredita que um dia vai dar. E você troca a Ferrari por qualquer outro sonho que seja o seu, é só um símbolo, né? Só que as pessoas têm essa mania de falar, não dá. Se o seu filho falar, nossa, não, isso aí é pra rico, isso daí não tem como. Isso, e a gente acha que é um amor que a gente tá tendo, cuidando dele. Tá protegendo. Eu tô protegendo pra ele não se frustrar lá na frente. Só que muitas vezes não é proteger, é limitar tá os podando, sonhos, né? Tá podando, cortando a asa. É uma verdade. E minha mãe fazia o contrário, cara. Ela botava mais combustível. Então isso pra mim foi muito legal, nesse momento, assim. Eu tenho isso como algo que eu lembro com muito carinho. E nesse mesmo sentido de pessoas que nos dão conselhos para não ir adiante, você chegou a ter alguma objeção, alguém que aconselhou não fazer ou criticou? Como é que você lidou com coisas desse tipo? Porque é normal acontecer, né? Tive muito, assim. Eu lembro de várias situações que tiveram. Na verdade, no começo, praticamente ninguém de fora acreditava nisso. As pessoas viam e davam risada. Inclusive, eu lembro que teve um final de ano que eu passei com a minha família e ficava todo mundo junto, ia pra praia. E eu fui lá com eles pra praia, eu já tava vendendo online. E aí teve um intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Eu lembro que eu tava acompanhando, preocupado que se eu fizesse alguma venda, eu precisaria despachar nos correios essas vendas, né? E aí eu fiz, 4, 5 pedidos naquele período. E o pessoal da minha família, todo mundo ficou já do Natal pro Ano Novo direto lá, de férias na praia. E quando chegou ali no primeiro dia útil pós-Natal, eu falei, eu preciso voltar para São Paulo. Até falei para os pais, preciso voltar para São Paulo, eu vou e volto. E aí começaram a perguntar, mas por que você precisa voltar para São Paulo? Vai fazer o quê lá? Eu falei, não, porque eu tenho alguns pedidos para fazer. Cara, o pessoal dando risada. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho aqui 5 pedidos para fazer. Aí alguém olhou assim, cara, mas quanto que vale esses 5 pedidos aí? Você vai comprar uma passagem de ônibus, ida e volta, cara. Você tá louco? Você fez as contas? Eu falei, mas não interessa, irmão. Compromisso é outra São história. 5 pessoas que compraram, eu preciso mandar para essas 5 pessoas. A reputação vale muito, né? E aí ficaram rindo, eu falei, beleza, peguei, não preciso de ninguém. Fui lá, comprei o ticket do ônibus, vim para São Paulo, enviei meus pedidos e depois voltei pra praia para passar o ano novo, sabe? Mas sempre teve isso. E depois, na época que a gente estava crescendo já e prosperando, também escutava falar, tá vendendo droga, não tem como a empresa crescer desse jeito tão rápido, achando que estava fazendo alguma coisa de errado. Que, cara, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não vão nos apoiar. E a gente tem que ter clareza disso. Que se a gente não tiver seguro do que a gente está fazendo, o objetivo não tiver claro, e para mim também é algo fundamental, não confiar que se Deus colocou aquele sonho, você é capaz de realizá-lo?
Cara, você não precisa de ninguém, né? Você precisa de quem tá perto. Você precisa da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Esse core é importante. Total. Porque senão vai desbalancear a sua casa. Se esses que estão perto acreditam, cara, fora pode tacar o pau, pode falar o que for que a gente vai seguir aqui, né? Quando você contou o início de que tinha acabado de saber que ia ser pai também, eu até falei aqui que a gente conhece essa história porque foi quase a mesma história com a gente. A minha empresa, a Horsepower, começou com uma página de musculação no Facebook em 2013, até o ano ali é próximo. Então eu comecei como um hobby e eu trabalhava na indústria, trabalhava numa fábrica que o regime de horário dela era 6x2. Trabalhava 6 dias no horário, descansava 2, voltava 6 dias em outro horário. Não era de manhã, tarde e noite, sabe? Ficava migrando flutuando assim. Ali. Era uma loucura. E nesse período eu tava fazendo faculdade. Então eu ia na faculdade, hora era de manhã, outra semana era à noite, e ficava indo conforme minha jornada de trabalho. E aí nisso, por hobby, eu gostava muito já de acompanhar o esporte e as redes sociais, que na época era o Facebook, que a gente tinha como forte. Eu criei a página para também compartilhar o que eu estava aprendendo na faculdade. Eu aprendia sobre anatomia, biomecânica, e isso me dava vontade de compartilhar com os outros. Escrever. Então a Horsepower começou como se fosse um blog. Eu postava essas informações. E aí em 2014 eu precisei migrar do meu trabalho, que era estável, e para mim estava muito bom o emprego, que eu tinha uma estabilidade, um salário legal, para entrar na área como estagiário. Ou eu fazia estágio ou não formava. Então eu abri a mão de um emprego que era muito sólido para mim, muito bom, para ganhar R$750 por mês. E fiz isso mais feliz, porque eu tava entrando na profissão que eu gostava. Chamando de louco. Chamando de louco. E nisso eu fiquei sabendo que ia ser pai no mesmo mês que eu saí da empresa. Abri mão do emprego, do convênio médico, e aí, cara, o que eu vou fazer agora? E aí que eu tive a ideia. A página já tava com 1 ano. Já tava fluindo, tava dando certo, e já tava com o logo do mascotinho no perfil de um cavalo. Eu pensei, vou fazer umas camisetas com esse logo. De repente vira alguma coisa. Quem comprar, beleza. Se não comprar, tá tudo bem. Aí eu juntei o dinheirinho do estágio, tirei uma parcela dos 750, fui juntando e fiz 100 camisetas. E vendendo elas assim, ó, no Facebook, daquela moda tradicional. O pessoal faz o depósito no banco, e não você tinha Pix. manda pra... Eu recebia o depósito, confirmava no extrato de caixa eletrônico. Se caía, na folhinha lá. Na folhinha, tinha que ir até o banco para tirar isso, não dava para ver no celular. Aí pegava, enviava a camiseta pelos correios, ia na casa de caixa de embalagens, comprava a embalagem mais barata, dobrava ela, aquelas caixinhas montáveis, e despachava nos correios. Foram praticamente uns 80 envios, assim. O restante eu vendi na academia. E aí começou a minha loja de roupa da página. Aí, que legal. E aí, sem pretensão de ser uma marca, mas foi dando certo, se tornou uma marca também. Hoje, graças a Deus, é o nosso principal ganha-pão. A loja de roupas e acessórios da Horsepower Pro, que nasceu dessa mesma forma, de forma simples, de familiar, com a minha esposa do meu lado ajudando. A minha esposa está aqui no podcast operando. Então, é esse formato que você falou, né, do core, né, da coluna, da base da empresa, que tem uma base estável, né, enraizado, né, a família apoiando, a família ajudando. A gente também teve esses monte de dificuldades de acreditarem que ia dar certo, porque para muitos eu era meio que um nerd, um doido, que só ficava no celular. Aí tem um engenheiro de obra pronta, depois que dá certo, aí muda, né, o negócio. Porque, querendo ou não, as pessoas na faculdade desciam pro intervalo para jogar a conversa fora, para comer, eu ia pra biblioteca, usar o computador lá, pegar a internet e postar alguma coisa. Pra escrever lá na página. Pra escrever e criar conteúdo. Foi ali que começou o meu trabalho. Cara, então eu me identifico muito com a sua história, porque é aquela coisa do a gente acreditar, né? Demais, cara, demais. A gente tem que acreditar, porque senão ninguém vai acreditar no seu lugar, né? Já pensou treinar no conforto da sua casa, assim como eu estou tendo o privilégio de fazer? Ou quem sabe, trocar o maquinário da sua academia, investir em máquinas novas, ou no futuro, ter sua própria academia? A Stark Strong chegou para revolucionar o mercado com as melhores máquinas feitas para atletas para atender qualquer tipo de necessidade. E eles têm um parcelamento incrível que cabe no seu bolso em parcelas a perder de vista de acordo com a sua negociação. E pensou em preço? Utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto. Stark Strong, vai cavalo!